E aí, gente? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Nossa, depois de ouvir um testemunho desse lindo da Lúcia, nosso espírito fica mais alegre ainda. Eu falo assim, eu tenho falado muito para o Senhor que eu sinto realmente que o céu ele está aberto, né, para derramar muito mais dos seus milagres e do seu poder, da manifestação do seu poder. Então, aquele que está com o coração voltado para o Senhor, aquele que está com o seu coração quebrantado diante da presença dEle, vai receber muito mais do que pensa e imagina. Porque primeiro Ele faz dentro de nós, para depois nós recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. Então, eu fico muito feliz, tenho certeza que o Senhor vai operar muito mais ainda em nossas vidas. Gente, saudade de estar aqui, saudade dos irmãos, de abraçar as pessoas, para que a gente não pode, mas beleza, ainda, para mim ainda é adaptação, porque eu sou muito de abraçar, mas a gente, né, se contenta, se segura, assim, querendo abraçar, mas amém, né, eu falo para todo mundo que conversa pelo WhatsApp, mensagem, falo, gente, depois que passar tudo isso, a gente vai fazer uma festa do abraço, vai ficar todo mundo grudado no outro, e não vai soltar mais, vai virar um final de semana, vigília, final de semana, enfim, vai ficar todo mundo junto e misturado. E assim, eu não sei vocês aqui, vocês em casa, mas nós estamos indo para praticamente quase 2 meses, né? Nós estamos reclusos, porque eu lembro que o último culto presencial aqui foi a nossa conferência dia 15 de março. Depois não teve mais o culto presencial. E eu não sei vocês, mas assim, desses quase 2 meses que eu estou em casa, o que eu mais tento entender, o que eu mais faço, o que eu mais quero é querer entender o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim. E hoje eu comentando com a minha filha, né, a mais velha, a Carol, né, filha de 18 anos. Gente, minha filha acabou de fazer 18 anos. É esquisito falar que tem uma filha de 18 anos, né, mas beleza, eu me sinto velha. E aí eu conversando com ela, eu falei para ela assim, nossa filha, eu tenho certeza que tá todo mundo doido para voltar para a vida normal. Faculdade, para o trabalho, passear no shopping, fazer aqueles churrascos, aquelas festas cheias de gente, né? Todo mundo doido, mas nós estamos, como o Wagner falou, aguardando a resposta do nosso prefeito, do governador que vai refletir na nossa cidade, para saber como vai ser os próximos dias, se essa quarentena vai se encerrar, se vai se estender, enfim. Mas aí eu acordei essa semana, ontem eu acordei pensando nisso e o Senhor me trouxe uma reflexão. Se hoje tudo parasse, tudo voltasse ao normal, se tudo tivesse aberto, a gente pudesse voltar à nossa vida normal, como que nós estaríamos diante do mundo, das situações, das circunstâncias? E eu te pergunto, quem que você era antes de começar essa quarentena e quem você é hoje? Nesses 2 meses, o que aconteceu na sua vida? E, como eu falei, o que eu mais tenho feito é perguntado para Deus. Se a gente liga a TV, se a gente vai para as redes sociais, o que mais a gente vê, as pessoas questionando e falando, cada um põe a sua opinião, cada um fala o que pensa, o que acha, né? E em relação ao governo, em relação à economia, em relação às pessoas. Mas eu falei, Senhor, eu quero saber a sua opinião. O que o Senhor pensa? O que o Senhor quer? Porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. E tem um propósito para tudo isso. E quanto mais eu perguntava para o Senhor deixou algo tão forte, tão latente dentro de mim, que Ele me trouxe uma passagem, imagino eu, que todos conhecem, mas eu nunca meditei tão profundo nessa passagem. O Senhor nunca revelou coisas tão profundas de uma passagem que eu imagino que todos conhecem. E eu quero compartilhar justamente com você, porque o Senhor misturou muito no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Que está em Gênesis 3, do verso 8, a partir do verso 8. Aleluia. Que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou:
onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando o Senhor me fez refletir nessa passagem, eu falei assim: Senhor, isso aqui é muito forte, porque aqui, um pouco antes, né, alguns versículos antes, ainda no capítulo 3, ele vai falar da queda do homem. Quando Deus, ele criou os céus e a terra, e ele formou o homem, né, e lá colocou ele no jardim, e disse para ele governar sobre todas as coisas, governar sobre os animais, sobre as plantas, enfim, deu o governo sobre ele, né, fez a mulher para ser sua companheira, e disse para o homem: você pode governar tudo, tudo aqui está em teu poder. A única coisa que você não pode é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E o homem, como todo mundo sabe, o homem foi influenciado pela mulher, que a mulher foi influenciada pela serpente, o homem, né, se deixou levar e ele peca. E quando ele peca, né, quando ele desobedece à ordem de Deus, ele olha para si e enxerga a sua nudez. E logo que ele enxerga a sua nudez, o que ele faz? Ele corre, pega folhas de figueira e faz para si aventais com folhas de figueiras. E antes disso acontecer, todos os dias, o Senhor, nosso Deus, ia todos os dias lá no Jardim do Éden. E eu fiquei tentando imaginar essa cena, gente. Porque eu não sei vocês, mas tem dias em casa que eu sento e eu falo: Senhor, senta aqui. Vamos bater um papo reto, conversar, e está acontecendo isso, aconteceu aquilo, e aí a gente chora, e eu pareço uma doida, mas aí eu converso literalmente como se o Senhor estivesse sentado do meu lado, e eu sei que Ele está sentado do meu lado. E eu converso com Ele e tal, beleza, Senhor, vamos embora. E continuo o meu dia. E eu fiquei tentando imaginar essa cena, Adão lá, passando o dia com o Senhor, né, os dois conversando, tal, uma intimidade, um relacionamento puro, sincero, genuíno, verdadeiro, lindo, maravilhoso. Imagine que top. Só que aí o homem se deixou influenciar e pecou. E aí ele já estava nu, porque em nenhum momento Deus fez vestes para ele. Quando ele peca, quando os seus olhos são abertos, ele passa a enxergar a sua nudez. Aí ele corre e faz os aventais. E aí quando ele está, como fala aqui, quando ele está com a Eva andando lá, ele escuta os passos de Deus. E aí ele fala: opa, Deus está chegando. Aí o que ele faz? Ele tem um medo. Gente, sabe o que eu achei formidável nisso? Que eu falei: Senhor, que top. Homem, ele desobedece a Deus. Logo que vem a desobediência, que entra o pecado, o que gerou em Adão? Um sentimento. Desse sentimento que gerou em Adão, virou uma atitude. E aí ele peca, desobedece a Deus, entra o sentimento de medo, de culpa, de vergonha. E aí o que ele faz? Foge e se esconde. E aí quando Deus chega e pergunta para Adão assim, porque ele não fala o que você fez, ele pergunta: aonde estás? E aí eu te pergunto, Deus não sabia onde ele estava? Deus não vê tudo e todas as coisas? Ele escondido atrás da árvore, é que nem você vai brincar com criança, né? Eu falo, imagina eu brincando com a Lívia, meu bebezinho de 2 anos, de esconde, e você se esconde, mas o pé está aparecendo, está tudo aparecendo, porque sabe que está ali, não tem como você se esconder, porque a criança vai te achar. É a mesma coisa, eu fico imaginando Adão e Eva tentando se esconder, mas Deus vê tudo e todas as coisas. Mas quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Ele não está perguntando da sua localização física, mas assim da sua localização espiritual, do seu coração, que foi corrompido naquele momento. E aquela ligação, aquele relacionamento perfeito, lindo, que existia, foi desligado, foi cortado, foi corrompido pela desobediência. E aí, pela desobediência, o pecado, o medo e todos os sentimentos que nós sabemos que nos levam a pecar entrou no mundo. E aí eu fiquei imaginando essa situação, e quando Deus fala isso para Adão: onde tu estás? É onde eu pergunto para você: onde você está hoje? Onde você estava antes de começar essa quarentena? Onde você está hoje? Se Deus hoje perguntar para você: onde você está? Como é a sua localização diante de Deus? Como estava o seu relacionamento com Deus
antes de começar essa quarentena e hoje. Porque o propósito maior, esse processo todo, é o Senhor restaurar e restituir o nosso relacionamento com o Senhor. Porque aqui Deus, Ele estava todos os dias com Adão. Todos os dias Ele tinha o seu relacionamento com Adão. Ele tinha o seu tempo com Adão. E o Senhor parou a humanidade. Fechou os templos. Para que nós pudéssemos voltar no tempo do Jardim do Éden. A se relacionar com Deus. A não dar desculpas mais. Para não se relacionar com o Senhor. E quando o homem peca, a Bíblia fala em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E eu queria compartilhar com vocês 5 pontos nessa passagem pequena. Quando o homem peca, quando Deus o chama, quando Adão responde, a atitude de Adão, o sentimento de Adão. E eu quero compartilhar com vocês, porque o Senhor me trouxe muito isso forte para os nossos dias de hoje. Por como nós estamos vivendo hoje. E quando Deus chama e pergunta para ele, aonde tu estás? Deus chama Adão pelo seu nome. Ele fala, onde estás? E a Bíblia fala que o Senhor, Ele nos chama pelo nosso nome. A Bíblia fala, filho, eu te chamei pelo teu nome, eu te escolhi, tu és meu. E quando Deus nos chama, Ele espera uma resposta nossa. E aí eu te pergunto, qual é a resposta que nós estamos dando para Deus quando Ele nos chama? Porque a gente fica, mas será que realmente eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que realmente Deus está falando comigo? Como que eu vou entender a voz de Deus? Como eu vou ter a convicção que é Deus falando comigo? Como eu vou saber se é Ele, se não é os meus pensamentos, se não é as minhas vontades? Em João 10 diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O pastor aqui, ele é o nosso Deus. Ele nos chama. Ele nos chama e nós conhecemos a voz dele. E aí nós respondemos a voz dele e aí a gente o segue. Porque ele fala, filho, vem cá. Opa, Deus está falando comigo. Aí ele fala, vem, você segue ele. A Bíblia fala que a voz do Senhor, ela é a voz como de muitas águas. E quando fala uma voz de muitas águas, me remete à cachoeira. Eu até compartilhei isso com os jovens aqui uma vez. Quando você vai para um lugar onde tem cachoeira, e aí você está debaixo daquela cachoeira. Quando você está embaixo daquela cachoeira, bem embaixo, você consegue ouvir alguma outra coisa que não seja o barulho da água no seu ouvido? Se as pessoas estarem próximas a você ou longe, elas podem falar, gritar, você não vai ouvir, porque você está embaixo da cachoeira. Se nós estivermos pertinho do Senhor, se nós estivermos nos relacionando com Ele o tempo todo, buscando conhecê-lo, sentir Ele pertinho, nós vamos ouvir a voz dEle. Nós vamos entender a voz dEle. E os barulhos ao redor, as coisas ao redor, não vai tirar o nosso foco, não vai atrapalhar a voz dEle. Agora, se eu estiver longe da cachoeira, a cachoeira está ali, eu estou dentro da cachoeira lá naquele processo, mas eu estou longe. Então as pessoas vão falar comigo, eu vou ouvir a voz da pessoa. Então eu ouço a voz da pessoa ou eu ouço a cachoeira. Quanto mais longe eu estiver da cachoeira, mais ruídos vai ter. E aí mais dificuldade eu vou ter para ouvir só a cachoeira. Então, quando Deus fala para Adão, chama Adão, e Adão fala, ouvi a tua voz, ele sabia, ele reconheceu a voz do Senhor. Porque ele ouviu, ele se esconde, quando ele ouve os passos de Deus, ele já se esconde. Ele teve medo. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, e muitas vezes a gente fica assim, não é comigo, não tem nada a ver isso que Deus está falando, não quero, não é para mim isso, é para tal pessoa. Por quê? Porque muitas vezes ouvir a voz de Deus e obedecer, a maioria das vezes vai contra as nossas vontades, vai contra o nosso eu. E a nossa alma, a nossa mente, o tempo todo tenta anular a voz de Deus em nós.
É uma luta constante. O Senhor fala ao nosso espírito, a gente ouve a voz dele no nosso espírito, para a nossa própria alma, a nossa própria mente já quer anular aquilo que Deus está falando. Porque é o nosso espírito que se conecta com o Espírito do Senhor. Então ele vai falar no nosso espírito. Nós precisamos estar com o coração e com o espírito voltado e quebrantado diante da tua presença. E quando Adão ele percebe que ele está nu, que ele vai e corre e faz os seus aventais com as folhas de figueira, eu fiquei imaginando, porque ele fez com as suas próprias mãos. Só que logo depois, no verso 21, Deus ele faz novas vestes para Adão. Ele sacrifica um animal e com a pele desse animal ele faz novas vestes para Adão. Isso me remete a Cristo, o sacrifício que Cristo. Isso mostra o quanto Jesus já estava no Jardim do Éden. Como Jesus já existia lá, quando ele fala, façamos o homem. A presença de Jesus já era real no Jardim do Éden. E quando Adão, com as suas próprias mãos, faz o seu avental com folhas de figueira, Deus fala, não, filho, isso aí não serve, isso aí é externo, isso é superficial. Essa cobertura do pecado é superficial, não serve. Porque foi feita com as suas mãos, não foi eu que fiz, foi as suas mãos. E aí ele vai lá, tira e sacrifica o animal. Isso quer dizer o quê? Que o sacrifício de Jesus nos cobre de todo o pecado. Que nós temos que ir para o sacrifício, nós temos que passar pelo sacrifício de Jesus para sermos cobertos pelo sangue dele. Isso já, e quando o Senhor me trouxe, eu falei assim, Senhor, uau, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque eu fiquei pensando, quantas vezes nós queremos cobrir coisas em nós com folhas de figueira. Cobrir com coisas externas. Aparentemente estamos na presença de Deus. Aparentemente estamos nos relacionando com Deus. Aparentemente parece que eu estou ouvindo a voz de Deus. Mas na verdade eu só estou coberta com os aventais de folhas de figueira. Que se eu não entender o sacrifício, se eu não entender realmente o sacrifício de Jesus por mim, por amor, eu não vou ser coberta. E aí o que vai acontecer? O sentimento vai entrar. Como entrou aqui em Adão, logo que ele pecou. Quando ele entendeu. E quando Adão peca, e quando o Senhor vai até ele, pergunta, onde estás? E ele fala, Senhor, ouvi tua voz, mas tive medo e me escondi. E aí ele fala para Adão, eu falei para você não comer, e você comeu. E aí o que ele fala? Ah, foi a mulher. Aí a mulher fala o quê? Foi a serpente. Quantas vezes nós colocamos a culpa nos outros? Eu sou assim por causa disso, eu sou assado por causa disso, eu não consigo me firmar por causa disso. A gente coloca muitas vezes a culpa no nosso passado, culpa nos nossos pais, culpa nas frustrações, nas decepções, culpa na própria igreja. Porque é mais fácil eu culpar o outro do que olhar para dentro de mim e falar, cara, eu pequei, eu errei, eu me deixei influenciar, eu me deixei levar pelas motivações erradas, pelas intenções erradas, e quando eu vi, pum, caí. Deixei o medo tomar conta. Deixei o sentimento tomar conta de mim. E quando eu vi, aquilo se tornou uma atitude. Então, nós temos que parar de culpar as pessoas, parar de apontar, de querer falar, e sim olhar para nós. Esse processo todo que nós estamos vivendo de quarentena é um tempo de nós refletirmos para buscar, a voltar a ter esse relacionamento com o Senhor diariamente. Porque a gente pensa assim, você pode falar, ah, Kátia, mas isso aconteceu há tantos mil anos atrás. Tá bom, o pecado entrou, né? Mas eu estou na igreja, eu vivo na igreja, eu faço parte do ministério, né? Tô o tempo todo com o Senhor, oro, né? Leio a Bíblia, mas por qual motivação? Você faz isso porque você quer falar de Deus, você quer falar para Deus, ou você quer conhecer a Deus? Você quer sentir o cheiro dele, que você quer tocar nele, você quer entender que ele é Deus, ele te fez. Ele te fez, como o Wagner falou aqui há pouco, se a gente for devolver para Deus tudo que Ele nos deu, nós temos que devolver a nossa vida, o ar que nós respiramos, o fôlego de vida.
Porque se nós estamos aqui, é porque Ele nos deu essa vida. E nós amamos tanto os pais, amamos os filhos, amamos o marido, a esposa, a gente quer estar perto, quer estar junto, quer tocar ao ladinho, e a gente quer se relacionar. Se nós amamos a Deus, como muitas vezes nós declaramos, por que nós não queremos nos relacionar com Ele de verdade? A igreja fechou e as pessoas estão desesperadas, né? O pastor falou, as pessoas, a primeira palavra que as pessoas estão buscando é oração. O Senhor teve que parar tudo isso. O Senhor teve que parar a humanidade para a gente cair em si e voltar a olhar para Ele como nosso Pai, nosso Deus que nos formou, que nos criou, que nos ama, que quer cuidar de nós. E nós ficamos vivendo uma vida usando aventais de figueira, uma vida superficial, uma vida fútil, vazia, buscando coisas, buscando preencher o nosso coração com coisas, até com pessoas, com relacionamentos, se escondendo, deixando medo tomar conta da nossa vida, se escondendo de situações. E aí eu te falo, se hoje tudo voltar ao normal, o medo vai continuar tomando conta da sua vida? Você vai continuar fugindo como Adão fugiu? Você vai continuar se escondendo como Adão se escondeu? E esse sentimento do medo que entrou em Adão é o sentimento que mais está dominando as pessoas hoje. O que eu mais escuto, as pessoas, estou com medo de sair na rua, estou com medo da economia, estou com medo como vai ser? Não sei, mas de uma coisa eu sei, aqueles que confiam no Senhor, como a Lúcia declarou aqui, aqueles que estão confiantes no Senhor, aqueles que não estão olhando para as circunstâncias do mundo, não estão olhando para o governo, para a economia, para o desemprego, não estão olhando para nada disso, estão olhando para Deus, que é Criador dos céus e da terra, que está no controle de tudo e todas as coisas. Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar da nossa casa, Ele vai cuidar da nossa família. E o medo, qual que é a função do medo? Ele nos paralisa. Como nós sentimos o medo, vem como se uma luzinha, um pisca-alerta na nossa mente ligasse e aquilo quisesse nos paralisar. O medo de agir, medo de falar, medo de sentir, medo de se frustrar, medo de se decepcionar, medo de errar. E isso é uma autopreservação. A gente quer se preservar com medo do que vai acontecer, com medo da consequência. Como Adão teve, ele teve medo, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E ele então com medo, o que o medo causou nele? Eu vou me esconder. Porque ele quis se preservar de uma consequência, de uma desobediência dele. E hoje o medo tem tomado conta das pessoas. E o Senhor ministrou algo no meu coração. A Bíblia fala tantas passagens. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A Bíblia fala, busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. De todos os meus medos. Busquei ao Senhor, Salmos 34. Busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Não é de um, é de outro, de todos. Então Ele sabe quais são os seus medos. Então para quem que você tem que lançar os seus medos? É para o Senhor. Não é sair falando, estou com medo disso, estou com medo para o vizinho, para a vizinha, no estado. Não, vai para o Senhor. Senhor, me livra desse medo. Eu estou com medo. Então, o seu medo vai ser lançado no lugar certo. Vai ser depositado no lugar certo, que é em Jesus. E Ele vai te livrar do seu medo, porque o perfeito amor lança o medo fora. Que amor é esse? É Jesus. Não existe amor maior. Está em Jesus, no sacrifício da pele que o Senhor fez, trocando a folha de figueira pela pele, sacrifício. O amor está no sacrifício de Jesus por nós. Esse amor é o amor perfeito e lança fora todo medo. E aí o Senhor falou assim para mim: precisamos trocar o medo pelo temor. Não tenha medo, mas tema ao Senhor. Sabe qual é a diferença? Vou ver se vocês me entendem de uma maneira simples. A Valentina, eu tenho uma filha, 3 filhas, nossa, muito filho, né? A Valentina, 5 anos, ela acorda e vai assistir TV. Acorda sozinha, já vai lá, liga a TV. E aí eu falo para ela, filha, você vai assistir TV? Coloca no volume 14. Já deixei para ela uma regra. 14, só no 14. Tá bom, mamãe.
Aí ela acorda tal, e às vezes ela tá assistindo TV e eu tô fazendo alguma coisa, às vezes eu tô ouvindo alguma coisa, né, tal, e aí acho que ela fica incomodada, ela vai lá e corre e aumenta o volume. Aí ela aumenta, eu sei que ela aumentou, eu vou andando e falo, Valentina, ela já regala o olho desse tamanho pra mim. Ela regala o olho e fala assim, oi. Falei, você aumentou? Tá bom, mãe, já vou abaixar. Morrendo de medo, mas assim, com medo, já quer chorar. Por quê? Porque ela sabe que eu dei uma ordem pra ela. Eu passei uma regra pra ela e ela desobedeceu a minha regra. Por quê? Porque eu sou a mãe, eu estou acima dela. Então ela, nossa, minha mãe falou, eu desobedeci, agora vai ter uma consequência. Agora é diferente quando ela vai, imagina, ela vai, liga a TV, deixa no volume 14. O barulho tá demais. Mas ela falou, não, vou deixar no 14, porque minha mamãe falou, eu vou obedecer ela, eu vou respeitar ela, porque ela é minha mãe. E eu não vou tirar do 14. É a mesma coisa com Deus. O temor é o respeito, é a obediência. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe aonde você pode pisar. Se você pisar no lugar que não é para você pisar, tem uma consequência sim. Ele nos perdoa sim. Ele nos perdoa porque Ele nos ama. Só que quantas vezes nós cometemos pecados, nós erramos, nós falhamos, só que Ele nos perdoa. Só que muitas vezes tem consequências diante das situações que nós fazemos. Porque aquilo, você vai colher aquilo que você plantou. E eu ouvi algo essa semana muito interessante, que eu estava até conversando com o Wagner sobre isso. Ele ouviu, eu também ouvi, a gente conversou sobre algo. Quando você planta algo ruim, você vai colher algo ruim. Só que aí vamos supor que passe um tempo, você comece a plantar coisas boas. Só que ainda você não colheu tudo que você tinha que colher das coisas ruins. Você ainda vai colher as coisas boas e ruins. Por quê? Porque o processo da colheita ruim ainda não acabou. Só que nós temos que entender isso. Porque quando nós vamos para o Senhor, a gente quer que Ele faça mágica. O Senhor não faz mágica. Ele opera milagre. Quando você confia nele, quando você se prostra diante dele, quando você vence o medo e confia nele, Ele vai operar e mostrar que Ele está no controle, que Ele é Deus, está acima de tudo e todas as coisas. Mas Ele não faz mágica. Tem coisas que nós precisamos colher. Para o aprendizado, para a nossa transformação de caráter. Porque quantas vezes a gente ouve a voz do Senhor e foge? Por quê? Porque aquilo que o Senhor está nos pedindo requer uma transformação. Requer uma renúncia. Requer algo de nós que nós muitas vezes não queremos. Porque vai doer na nossa alma, no nosso eu, na nossa carne. E aí onde a gente fala, ou a gente faz de conta que não é o Senhor falando. Mas quando a gente vai de coração aberto, quando a gente vai de coração quebrantado e fala, Senhor, eu vou te obedecer. Por temor ao Senhor, por obediência ao Senhor, por reverência ao Senhor. Ele pega todo o sentimento de medo, joga fora e fala, filha, agora você vai temer ao Senhor. Quando o medo vier, Ele já vai falar, filha, não tenha medo, mas tema. Confie, obedeça, ande em obediência, ande em respeito, em reverência a Deus. Em tudo que Ele é, tudo que Ele foi, tudo que Ele vai ser, tudo que Ele é. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é em reverência ao Senhor. Então vamos trocar o medo. E quantas vezes a gente deixa de fazer coisas pelo medo? O medo nos paralisa. O medo de entregar a nossa vida para o Senhor. De como vai ser, o que vai ser. O medo do que Ele vai nos pedir. O medo das renúncias. O medo do relacionamento. Muitas pessoas têm medo de se relacionar com outras, porque viveu uma vida de frustração em relacionamentos. Tem pessoas que têm medo de, sei lá, de arrumar um bom emprego porque teve uma decepção. Tem pessoas que têm medo de se relacionar no ministério, na igreja, porque foi frustrada. E quando você coloca esse medo, deposita esse medo no lugar certo, que é em Jesus, Ele vem e te cura, Ele te trata, mas para isso você precisa lançar aos pés dEle. Busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. E Ele vai vir e vai te curar, vai tratar esse medo, vai tirar esse medo, vai fazer você vencer esse medo. Como a Lúcia disse aqui,
O medo quis tomar conta dela. E ela declarou porque ela confiou numa palavra. Quando você tem uma palavra, pode vir qualquer circunstância contra você. Vença e confie na palavra, porque maior é a palavra. Não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela opera milagres. Ela faz o que homem nenhum pode fazer. Mas para isso você precisa confiar na palavra. Você precisa crer na palavra. Não adianta as pessoas liberarem palavras para a sua vida e você não tomar posse daquilo. Não confiar, não acreditar e não viver aquilo. Pode estar tudo ao contrário, tudo. Tudo dizendo ao contrário. Mas se você tem uma palavra, ninguém pode com você. Porque é Deus que está no controle. É Deus que está te segurando, firmando os teus pés. E aí depois do medo, veio a atitude. O que ele fez? Ele fugiu e se escondeu. Gente, quando falou essa palavra fugiu, eu falei, Jesus. Eu fico imaginando, meu Deus, como as pessoas têm fugido. Fugido do seu chamado. Eu paro e penso, eu olho para a igreja. Eu não estou falando a igreja local, eu falo a igreja, porque o que eu mais tenho entendido de Deus, o que eu mais tenho sentido, é que todo esse mover, toda essa paralisação, é para despertar a sua igreja. Para despertar nós, que dizemos conhecer o Senhor, que dizemos nos relacionar com o Senhor, para nos despertar. Porque muitas pessoas estão fazendo do seu chamado barganha com Deus. Muitas pessoas estão fazendo aquele dom que Deus te deu, está fazendo barganha. Deus, eu vou fazer se o Senhor fizer isso. Deus, eu vou agir se o Senhor fizer isso. Aquilo que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, não é para você usar da maneira que você quer, do jeito que você quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque não se remete a mim, a você, e sim a Ele. É Ele que vai fazer, é Ele que vai direcionar. Porque quando Ele te dá algo para fazer, Ele te manda o recurso, Ele te manda a estratégia, Ele te dá sabedoria, Ele abre o caminho. Quem faz é Ele, você só é instrumento dEle. E quantas pessoas estão fugindo do seu chamado pelo peso, pelo cansaço, pela frustração. Porque quando você olha para a igreja, você vê o quanto as pessoas estão mornas, quase frias. Pelo menos antes dessa quarentena acontecer, você vê as pessoas, e eu falo que para mim isso é folha de figueira. As pessoas lindas, igrejas lindas, pessoas bem vestidas e falam, tal, e as igrejas cheias, e as pessoas morrendo. Quanto mais eu conhecia pessoas, mais pessoas eu vi frustradas, decepcionadas, tristes, morrendo, achando que Deus não se importa, achando que Deus é um Deus ruim, ou um Deus injusto. Por quê? Porque a essência do relacionamento com Deus se perdeu. A essência do amor de Deus parece que se perdeu na mente e no coração das pessoas, porque foi corrompido. E o Senhor parou a igreja, parou o sistema, para a gente voltar a se relacionar da maneira mais simples, genuína e verdadeira, que é no dia a dia, que é na viração do dia, o relacionamento ali, tá, você e Deus e mais ninguém. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. A gente vai fugir para onde? Não tem para onde se esconder. E quantas pessoas que se escondem atrás de relacionamentos, se escondem atrás de pessoas, se escondem atrás do passado, se escondem atrás de feridas, se escondem dos seus sentimentos. Antes de nós começarmos o culto aqui, o pastor estava falando sobre as nossas motivações. Nós escondemos realmente de quem nós somos de verdade, buscando fazer coisas para as pessoas, para a gente ser visto. Não que a gente faz por amor ao Senhor. Não porque a gente faz porque a gente quer estar perto dEle. Eu quero conhecer Ele. Eu quero estar com Ele. Eu quero sentir Ele. E aí a gente fica se escondendo. E trazendo coisas dentro de nós que ainda precisam ser tratadas, precisam ser curadas. Feridas de passado. Quantas pessoas que carregam coisas ainda mal resolvidas dentro de você. Coisas que ainda não foi bem resolvida em Deus. Se escondendo,
Até dentro da igreja, dentro de um ministério, dentro de um casamento, se escondendo atrás do marido, da esposa, se escondendo atrás dos filhos, usando desculpas, para realmente não se deparar com você mesmo. Olhar para dentro de você que precisa, tem sujeira para tirar de lá de dentro, tem coisa oculta, escondida que precisa ser transformado, limpado, curado, para você poder sentir e viver o pleno amor de Deus. Para não depender mais de pessoas, não depender de circunstâncias, não depender mais deste mundo, mas aprender a depender só dEle, a vencer o medo e confiar nele, a temer Ele acima de tudo e todas as coisas. Em Provérbios 19, diz o seguinte: o temor ao Senhor encaminha para a vida. Quem o tem ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Nenhum mal o visitará. Nós temos que aprender a confiar, aprender a temer, a parar de se esconder. Porque não tem para onde a gente se esconder. Não tem. A gente pode tentar se esconder de Deus, a gente pode tentar fugir da presença de Deus, mas Ele sabe, como Ele estava vendo Adão, onde Adão estava, Ele sabe exatamente onde eu e você está. Ele sabe exatamente como está o nosso coração. Ele sabe exatamente em que situação você entrou nessa quarentena, em que situação você está hoje, em que situação você vai continuar se você não voltar o seu coração para o Senhor. Se você não parar de olhar para as circunstâncias, soltar palavras ao vento para as pessoas e aos pés de Jesus. E reconhecer. Tem um salmo que declara muito isso, que é o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Gente, não tem como esconder nada. Estamos pensando. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe quando eu deito, quando eu me levanto. Não adianta a gente querer, na frente das pessoas, ser uma coisa. E quando ninguém está vendo, ser outra. Na frente da igreja, ser uma coisa. E em casa ser outra. Por quê? Porque você está fazendo isso para as pessoas. Mas o Senhor está vendo. O Senhor te conhece. Ele te formou. Antes mesmo de você pensar e dos seus pais pensarem em você, Ele já pensava em você. O 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Quando você pensa em falar, o Senhor já sabe o que você vai falar. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Olha isso. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde? Para onde fugirei da Tua face? Para onde? Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou me ausentar do Teu Espírito? E olha a resposta. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Olha o 13 que diz: pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. 16. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe. Você não tinha forma e Ele já te conhecia. Não tem para onde fugir. Não tem para onde se esconder. Por quê? Porque independente para onde você vá, Ele vai te achar. E sabe qual é o grande problema do ser humano? É querer ficar brigando com Deus. A gente aparentemente muitas vezes está bem, aparentemente está tudo legal, mas dentro de nós há uma guerra. Porque o Senhor nos chamou para um propósito. E o primeiro propósito do ser humano é se relacionar com Deus. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus,
para estarmos todos os dias na sua presença, a voltarmos o nosso coração todos os dias para Deus. E quando isso não acontece, sempre vai ficar faltando algo. E onde nós buscamos preencher isso em tudo. E aí nós ficamos brigando com Deus. Porque Deus está nos chamando. Filho, vem cá, chama pelo nome. Aí você fala, tá bom, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço. E eu falo, 2 meses dentro de casa. Como está o seu nível de intimidade com o Senhor? O quanto você conhece mais a Deus hoje? Não pelas lives, não pelos cultos, mas no seu particular. Todos os dias eu falo para o Senhor, Senhor, não me deixa jamais sair deste lugar. Eu jamais quero ser a mesma pessoa. Eu não quero sair dessa quarentena pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, buscando as mesmas coisas, querendo viver a mesma vida. Não quero. Porque eu entendi. E o que eu mais quero é, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te sentir. Então, não tem para onde nós fugirmos. Não tem para onde a gente se esconder. Ou melhor, tem sim onde a gente se esconder. Salmo profético dessa semana, que Deus operou. Vamos voltar um pouquinho lá, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Eu vou ler só o primeiro versículo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde que tem que ser o seu e o meu esconderijo? É no Altíssimo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro na hora da nossa angústia. Não é o marido, não é a esposa, não são os filhos, não é a igreja, não é o pastor, é Ele. Ele vai usar pessoas? Sim. Mas antes dele usar pessoas, Ele quer que você recorra a Ele. Que você dobre os teus joelhos, que você se humilhe debaixo da sua mão poderosa e potente. Reconheça que você é pecador. Reconheça que muitas vezes a sua vida não tem sido conforme a vontade dEle, sim conforme a sua vontade. Porque o que Ele deseja é que nós todos os dias o desejamos. E em Gênesis 3 diz, o homem pecou. E o pecado entrou na humanidade. Mas olha o que diz em Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte assim, e pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí o 15, segunda parte. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio de obediência de um só, muitos se tornaram justos. Por um homem entrou o pecado, entrou o medo, entrou o desespero, entrou a angústia, o sofrimento na nossa alma, no nosso espírito. A morte do nosso espírito entrou por um homem, mas por um homem santo, perfeito, que se remete lá no sacrifício da pele, que tirou, quando Deus tira aqueles aventais de figueira e coloca no homem o avental da pele, do sacrifício de um animal, que demonstra e aponta para o sacrifício de Jesus por mim e por você, para cobrir os nossos pecados. Através deles nós somos justificados pela cruz, pelo amor dele, pela compaixão. E a única coisa que Ele quer é que nós reconhecemos isso por fé. Por fé.
As pessoas estão se relacionando com Deus, as pessoas estão buscando Deus, mas as pessoas têm esquecido que simplesmente acha que eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus, acabou. Não, é o início. A porta da graça é o início. Aceitar Jesus, reconhecer o que Ele fez na cruz por mim e por você, é o início de tudo. Porque em Colossenses 2 diz o seguinte: você conheceu Jesus, você começou com Jesus, você aceitou Ele. Então, continue, permaneça enraizado em Jesus, não em doutrinas, não em regras, não no sistema, mas em Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Nós queremos nos relacionar com pessoas, nós queremos nos relacionar com Deus, mas se não for por Jesus, conhecê-lo todos os dias, sentir a presença dEle, desejar a presença dEle, em amor. Então eu não sei em que estado você está, não sei se você ainda se sente que você está sendo coberto pelo avental de figueira. Se você fez alguma coisa e se cobriu para disfarçar algo que está dentro de você, se ainda tem pecado, se tem mágoa, se tem frustração, decepção, se tem traumas dentro de você, eu não sei. Se você se cobriu e ainda se sente coberto por essas figueiras que você mesmo colocou com a sua própria mão, é tempo de a gente pegar esse avental, essa veste externa, e jogar fora e falar: Senhor, me cobre com o teu sangue, me cobre com o sacrifício, me faz entender e sentir esse sacrifício. Eu não sei se você está ouvindo a voz de Deus como Adão ouviu. Adão foi até Deus mesmo com medo, mas ele foi. Eu não sei se você está ouvindo a voz de Deus, se você está endurecendo o seu coração, porque a Bíblia diz: se você ouviu o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Então, se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, se você tem ouvido a voz do Senhor e você está lutando contra isso, com medo das circunstâncias, com medo do que vai acontecer, com medo de renunciar, com medo do que você vai ter que abrir mão, joga isso fora. E fala: Senhor, eu escolho confiar em Ti. Eu escolho entregar a minha vida ao Senhor. Eu escolho realmente estar na Tua presença e me esconder em Ti. Se você tem fugido, se você tem se escondido em coisas, em pessoas, escondido dentro dos seus próprios sentimentos, porque as pessoas nos olham por fora. A gente muitas vezes está sorrindo, a gente aparentemente está bem, mas só o Senhor conhece como está o nosso coração, como são os nossos conflitos diários, quais são os nossos questionamentos, quais são as nossas dúvidas, as nossas indagações. E o que mais o Senhor tem me falado esses dias será que quando acabar tudo isso a gente vai continuar sendo a mesma pessoa? O nosso relacionamento com Deus vai ser o mesmo? O povo do Egito passou por uma quarentena, eles precisavam ficar lá 40 dias, mas pela sua desobediência, pela incredulidade do coração, eles ficaram 40 anos. Já parou para pensar, se Deus fala: filho, você não foi aprovado, você vai ficar aí mais 40 anos, até você voltar o seu coração para mim, não para as pessoas, mas volta o coração para mim. Arrependa-se, é tempo de arrependimento. Arrependimento do primeiro dia da quarentena até o último dia da quarentena. E depois que acabar a quarentena, é tempo de arrependimento constante. Nós somos perdoados, mas nós sentimos o amor dele. Quanto mais nós sentimos como nós somos pecadores, e quanto a nossa dívida com Deus é impagável. A nossa dívida é impagável. Não tem nada que a gente faça para Deus que vai pagar aquilo que Ele fez por nós. E nós deixamos as coisas, as circunstâncias roubar a nossa intimidade com Deus. Deixa as coisas pequenas, fúteis, insignificantes do dia a dia roubar a presença de Deus na nossa vida. É tempo de voltar, porque Jesus também fez a sua quarentena. Ele ficou 40 dias no deserto, mas ele foi aprovado.
Jesus não precisava. Santo, perfeito. Mas ele mostrou em obediência, em amor. Nós precisamos aprender com Jesus, a amar como Jesus ama, a olhar como Jesus olha, a sentir como Ele sente. Porque os nossos olhos são maus, os nossos pensamentos são maus, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é caída. Então hoje, é tempo. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como você começou essa quarentena, mas se você tem sofrido ainda pelas mesmas coisas, se você tem reclamado, chorado pelas mesmas coisas, é tempo de você, então, chorar para o Senhor. É tempo de falar: Senhor, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não quero pensar como eu pensava antes. Eu não quero ver as coisas como eu via antes. Eu não quero carregar mais essas coisas que eu carregava antes. Eu quero sair dessa quarentena uma pessoa melhor. Não melhor para as pessoas, mas a melhor com Ele. A colocar Ele acima de tudo e todas as coisas. A viver para Ele. A buscar Ele o tempo todo. Eu gostaria de orar agora com você. O Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é o nosso refúgio. Ele conhece, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a intenção do nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que precisa ser tirado e o que precisa ser acrescentado em nós. Ele sabe aonde tratar e como tratar. Porque Ele nos formou, Ele nos criou. E o que Ele quer é forjar o nosso caráter. A gente tem que estar embaixo da cachoeira, bem embaixo, ouvindo só a voz dEle. Porque isso vai fazer a gente entender que nós estamos pertinho dEle. E quanto mais perto dEle eu estiver, mais transformada eu sou. Mais parecida com Ele eu fico. E menos de mim existe. Estar com o Senhor não é somente nos cultos, não é somente durante as lives. Estar com o Senhor é desde o momento que você vai dormir até o momento que você levanta. É você tornar